Olá, meus consagrados, sejam bem-vindos a mais uma previsão para nosso dia. E eu estou aqui sempre, sempre, sem faltar, para entregar para vocês e compartilhar quais são as tendências para esse dia, quais as situações nas quais nós podemos nos deparar, as situações, os obstáculos, desafios, oportunidades, caminhos e tudo que a gente pode entender melhor aqui a partir do que as cartas mostram para nós. Eu sou a Tami, sou taróloga, cartomante, oraculista e todos os dias eu tô aqui compartilhando com vocês a minha interpretação das cartas para que a gente consiga entender melhor o nosso dia, para que possamos ter um dia um pouco mais significativo, mais consciente às vezes, inclusive, né? E hoje nós temos aqui, gente, saiu o 10 de espadas para as finanças. Já começamos assim. O 3 de ouros na área profissional, o cavaleiro de espadas na área afetiva, a rainha de ouros na área da saúde e da espiritualidade e a rainha de paus como conselho. E quando vem esse 10 de espadas aqui, primeira coisa que a pessoa pode olhar e talvez ficar um pouco decepcionada, né? Porque imagina, é um cara ali deitado, né, e tal, com aquelas espadas ali. E só que assim, ó, tem um significado profundo e especial também, principalmente porque eu tenho um exemplo para dar para vocês agora nessa reta final de fim de ano, tá? O que que acontece, né? Muitas pessoas elas buscam um certo status ou até mesmo um, uma renda, né, específica e quando elas têm esse objetivo elas vão atrás disso independente do que vai acontecer, né? Então, justamente, esse 10 de espadas vem dessa forma. Talvez você esteja bem de finanças, esteja bacana, esteja tranquila, né, nas finanças. Mas, por exemplo, você talvez esteja cansado psicologicamente, esteja esgotado, esteja extremamente fragilizado, até talvez, assim, de certa forma, dessa relação com talvez né, principalmente porque as finanças vêm provavelmente provenientes do trabalho, do dinheiro, né? Por isso que eu falo que menciono o trabalho que pode desgastar. E até mesmo situações desgastantes para você aceitar, por exemplo, né? Pois vamos supor que você talvez tenha se comprometido com alguma situação e aí vai ter que aceitar agora, né? Outro exemplo, sabe, que eu trago é de um sentido um pouco diferente, mas dentro da mesma ideia. Olha só, presta atenção. Sabe, quando a gente busca, assim, um certo padrão de vida, assim, não muito caro, digamos assim, é, talvez você, né, você pode estar nessa energia aqui, onde você talvez diminui um pouco o padrão de vida, onde você vai economizar mais e gastar menos, né, e até talvez não fazer certas coisas, como por exemplo ir para uma, que nem agora, vai chegando o final de ano e aí, né, as pessoas convidam e tal. E aí o que que acontece? Às vezes você vai ter que aceitar ali, né? Eu trago um exemplo assim, né, da reflexão que eu trouxe. Para mim, na minha particular, eu tive que pensar bem e refletir bem o que, que seria feito justamente por isso, porque a gente tem que se adequar dentro daquele orçamento. Mas eu também não fico chateada, entende? Essa energia também lembra a gente de não ficarmos chateados por talvez ter que diminuir o padrão de vida, ou por talvez ter que, de repente, fazer digamos assim, um ajuste, ou até mesmo ter que evitar fazer alguma coisa, ter que deixar de fazer alguma coisa por causa da situação financeira. E tá tudo bem, porque talvez você tenha escolhido, né? Por exemplo, vamos supor que você escolheu hoje trabalhar um pouco menos e ganhar um pouco menos, mas tem uma qualidade de vida um pouco mais tranquila. Só que, da mesma forma, essa condição não te dá um poder aquisitivo
tão grande para você fazer uma aquisição ou fazer aquisições, enfim. Então, o 10 de espadas vem nessa energia hoje, sabe? De algo que talvez você não consiga, ou que você tenha que aceitar, ou que, sabe, que pode, assim, trazer um fato até meio desapegado, assim, mas que, né, que tem que aceitar, inclusive, a situação, não tem o que fazer, né? Porque é uma coisa que provavelmente vem até de escolhas nossas, né? De escolhas nossas, seja de trabalhar bastante para poder comprar o que a gente quer e isso acabar nos sobrecarregando um pouco mentalmente ou em alguma outra área, ou até mesmo de ter um padrão de vida um pouco menor, um pouco mais baixo, entende? E aqui no profissional eu tenho 3 de ouros hoje. Então esse 3 de ouros para nossa segunda-feira traz uma energia assim de que provavelmente as pessoas possam estar colaborando um pouco mais, sabe? As coisas estão fluindo um pouco melhor porque vamos dar um exemplo aqui, né? Um pouco mais contextualizado. Vamos supor que você trabalha e o teu trabalho ele depende de uma outra pessoa ou até mesmo do teu próprio cliente, falar sobre o que ele deseja, sobre vocês terem uma comunicação mais essa comunicação realmente mais clara desse jeito onde se é dito, que é feito, que o que precisa ser feito, entende? Uma situação assim que é muito bem discutida. Aqui o 3 de ouros, ele traz realmente, né, três pessoas ali falando e argumentando, discutindo ali o que vão fazer, né? Então é justamente essa energia que dá um tom bacana para esse dia que colabora, né? Faz a atmosfera estar um pouco mais colaborativa, tanto das pessoas quanto da nossa parte também, de estarmos mais dispostos a colaborar da nossa parte, né? E aqui na área amorosa nós temos o Cavaleiro de Espadas, tá? Então, cuidado com patadas. Tô brincando, mas é um dia, tá? Que a gente pode talvez estar um pouco sem muita paciência, tá? Não sei onde é que está a lua, não sei o que que tá acontecendo com o céu para te dizer exatamente o que é. Mas esse Cavaleiro de Espadas, ele pode trazer às vezes uma certa pressa, uma certa ansiedade, sabe? Uma energia assim, eu acho que não sei se não é energia de Sagitário mesmo, né? Que o Sol tá em Sagitário, o Vênus tá em Sagitário, Marte tá em Sagitário, então pode ser essa energia um pouco mais ativa, né? Um pouco mais aventureira, dinâmica, né? Onde você muitas vezes segue até os seus instintos ali, um pensamento, um lapso, né? De ideia que surgiu, mas é claro, né? Que dentro disso podem acontecer mudanças, por exemplo, de você mudar algum plano, você mudar alguma coisa. E dentro dessa perspectiva e desse contexto, é importante analisar como que você está se comprometendo com a outra pessoa, por exemplo. Às vezes, se for o caso de você estar muito, muito determinada a ir atrás do que você quer e não considera a opinião do outro, não considera o outro, não, né, acaba até talvez passando por cima de outras de ideais, conceitos ou enfim, passando por cima da opinião dos outros assim de uma forma um pouco assertiva até, né? Então é importante cuidar esse impulso também, né? O impulso é ótimo, é maravilhoso para principalmente aproveitar dinâmicas e oportunidades que chegam rapidamente, mas também é importante cuidar o que se fala, o que se faz, porque nessa pressa pode às vezes acabar soltando algo que assim sem medida, entendeu? Então dá para, né, tem que dar uma cuidada, não precisa pisar o pé no freio, mas pelo menos, né? Bom, pelo menos tentar ter uma relação, uma conversa, por exemplo, assim, né, um pouco mais. Por exemplo, você pode estar sem paciência e pode falar para a pessoa: olha, tô sem muita paciência, tô com um pouquinho de pressa, sabe? Mas você vai estar dizendo para a pessoa, porque às vezes você pode até ser interpretado de uma forma agressiva ou, enfim, assertiva, assim, dessa forma um pouco mais ríspida, até pela própria atitude, né? Pela própria postura, tá? Então, toma cuidado com isso também. Aqui
na saúde, na espiritualidade, nós temos a Rainha de Ouros, o que dá um tom muito especial para que nós possamos cuidar da nossa casa, do nosso lar, das nossas coisas, do nosso trabalho, do nosso jardim, sei lá, enfim, né? Cuidar do que está ao nosso redor, cultivar, preservar essas coisas de uma forma cuidadosa, entende? E também lembrando que às vezes aquilo que fazemos é uma responsabilidade diária, né? Como, por exemplo, se cuidar todo dia, fazer os seus rituais, os seus cuidados diários religiosamente na rotina, né? De uma forma, claro, que possa fazer também, né? Que você consiga, mas que tem que existir, né? Deve existir. Talvez aqui não seja, por exemplo, mas o que eu inseri ultimamente na minha rotina é atividades físicas. Ontem eu terminei meu expediente, eram 11h30, 11h30, acho que era, 11 e pouco. E eu fui treinar. Eu fui ali, peguei minhas coisas, fui treinar, sabe? Por quê? Porque eu lembrei da responsabilidade e também eu dormi muito melhor, sempre durmo melhor quando eu treino, porque o corpo descansa melhor, a gente cansa, né? A gente vem, imagina, gente, nós éramos coletores, caçadores, então essa rotina de hoje em dia que a gente acaba ficando numa dinâmica muito mais presa a tarefinhas, a coisas que não exigem às vezes esse nosso esforço, isso faz falta. Então, aqui talvez até com a Rainha de Paus seria essa energia, né, com o Cavaleiro de Espadas, mas a Rainha de Ouros vem mais pelo cuidado mesmo, sabe? Cuidar para não exagerar também, né? Obviamente, para não se tornar uma obsessão, uma coisa assim, né? É um cuidado que tem que ser equilibrado, nutrido, dia a dia, né? Não dá para fazer tudo num dia só também, né? Não dá para querer tudo num dia só, né? Lembrar que resultados constantes, resultados realmente visíveis, notáveis, eles vêm através de atitudes constantes e contínuas, né? Aqui a Rainha de Paus justamente ela vai nos lembrar de termos a nossa firmeza, de trabalharmos dentro daquilo que a gente consegue, principalmente com a nossa autonomia. Mas é importante que nesse dia de segunda-feira nós estejamos dispostos a ir atrás do que nós queremos, a lutar pelo que nós queremos e principalmente a deixar claro também o que a gente quer, sabe? Às vezes o óbvio precisa ser dito, tá? Às vezes a gente pensa nisso, né? Que não vou falar porque a pessoa sabe, mas não é bem assim. O óbvio às vezes precisa ser dito. E principalmente mostrar o que quer, deixar claro o que quer, o que deseja, né? Se posicionar de uma forma que as pessoas entendam muito bem o que você está querendo dizer. De uma forma firme até, né? De uma postura firme, até porque aquilo que você diz também tem que condizer com a sua atitude, tá? Então, o seu discurso ele tem que estar de acordo com o seu proceder, com a sua atitude no dia a dia, beleza? Essa é uma tiragem coletiva e eu espero que tenha ajudado de alguma forma, possa ter trazido algum insight, algum aviso, alguma ajuda, né? E claro que você pode também fazer uma leitura particular, você pode fazer a sua leitura para 2026, a sua previsão de janeiro a dezembro, em todas as áreas, onde você recebe um documento PDF com 17 páginas, mais áudios de cerca de 5 horas, com a sua leitura da previsão completa, detalhada, desde detalhes sobre questões de saúde, assim, do que pode acontecer, sabe? De uma gripe, o dia que você vai ter uma gripe, o mês que você vai estar mais propícia a pegar algum resfriado, ter a imunidade baixar, o melhor mês para fazer de repente uma viagem, o melhor mês para tirar férias, o melhor mês para iniciar um negócio novo, um empreendimento, enfim. Ali na mandala tem todas essas informações porque você tem específico na área profissional, amorosa, saúde, espiritualidade e de todas essas áreas dentro de cada mês também, né? Então, me chama também se você quiser aprofundar alguma leitura ou fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com as cartas. Estou a seu dispor nesse link aqui embaixo na descrição. É aqui que você entra em contato comigo, tá bom?
Eu agradeço muito sua companhia, não esquece de deixar o seu like, ativar as notificações, seguir, se inscrever. E eu espero que você tenha uma ótima semana, um dia abençoado. Fiquem bem e até mais.